Bom dia a todos. Vamos iniciar mais uma leitura bíblica, número 257 da Bíblia cronológica. Nós vamos orar ao Senhor buscando a sua bênção nessa manhã. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder te servir, poder te conhecer. Te agradeço pela vida, Senhor, de cada um dos meus amigos e irmãos que estão nos acompanhando nessa jornada de leitura bíblica. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe nossas falhas, nossas culpas, nossos pecados. Capacite-nos a sempre fazer o melhor, Senhor, para Ti. Perdoe-nos, Deus. Capacite-nos. Abra o nosso entendimento nessa manhã para entendermos tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua palavra, Senhor, que é a carta de amor do Senhor a nós. Seja com cada um, abençoe-nos com a Tua gloriosa presença. E aumente, Senhor, mais do Teu Espírito em nós, mais sabedoria, mais conhecimento de quem Tu és e daquilo que Tu queres para nós. Oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Dia 14 de setembro, leitura 257 da Bíblia cronológica, Salmos 125, versículo 1 a 5. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Senhor, trata com bondade os que fazem o bem, os que têm coração íntegro, mas aos que se desviam por caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores. Haja paz em Israel. Esdras, capítulo 4, versículos 6 a 24. No início do reinado de Xerxes, apresentaram uma acusação contra o povo de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Artaxerxes. A carta foi escrita em aramaico com caracteres aramaicos. O comandante Reum e o secretário Sinzai escreveram uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes. O comandante Reum e o secretário Sinzai e o restante de seus companheiros, os juízes e os oficiais de Trípoli, da Pérsia, de Ereque e da Babilônia, os elamitas de Suzã e das outras nações que o grande e renomado Assurbanipal deportou e assentou na cidade de Samaria e noutros lugares a oeste do Eufrates, escreveram nos seguintes termos: Esta é uma cópia da carta que lhe enviaram ao rei Artaxerxes, de seus servos que vivem a oeste do Eufrates. Informamos o rei que os judeus que chegaram a nós da tua parte vieram a Jerusalém e estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão fazendo reparos nos muros e consertando os alicerces. Além disso, é preciso que o rei saiba que se essa cidade for reconstruída e os seus muros reparados, não mais se pagarão impostos, tributos ou taxas, e as rendas do rei sofrerão prejuízo. Agora, visto que estamos a serviço do palácio e não nos é conveniente ver a desonra do rei, nós lhe enviamos esta mensagem ao rei, a fim de que se faça uma pesquisa nos arquivos de seus antecessores
Nesses arquivos, o rei descobrirá e saberá que essa cidade é uma cidade rebelde, problemática para reis e províncias, um lugar de revoltas desde épocas antigas, motivo pelo qual foi destruída. Informamos ao rei que, se essa cidade for reconstruída e seus muros reparados, nada lhe sobrará a oeste do Eufrates. Esdras 4,17, o rei enviou-lhes a seguinte resposta: ao comandante Reum, ao secretário Sinzai e aos seus demais companheiros que vivem em Samaria e em outras partes, a oeste do Eufrates. Saudações e paz. A carta que vocês nos enviaram foi traduzida e lida na minha presença. Sob minhas ordens, fez-se uma pesquisa e descobriu-se que essa cidade tem uma longa história de rebeldia contra os reis e que tem sido um lugar de rebeliões e revoltas. Jerusalém teve reis poderosos que governaram toda a região a oeste do Eufrates, aos quais se pagavam impostos, tributos e taxas. Ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Tenham cuidado, não sejam negligentes neste assunto, para que os interesses reais não sofram prejuízo. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Salmo 129, versículo 1 a 8. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, que Israel o repita. Muitas vezes me oprimiram desde a minha juventude, mas jamais conseguiram vencer-me. Passaram um arado em minhas costas e fizeram longos sulcos. O Senhor é justo, ele libertou-me das algemas dos ímpios. Retrocedam, envergonhados todos os que odeiam Sião, sejam como o capim do terraço que seca antes de crescer, que não enche as mãos do ceifeiro, nem os braços daquele que faz os fardos. E que ninguém que passa diga: seja sobre vocês a bênção do Senhor. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Esdras capítulo 5, versículo 1. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Ageu capítulo 1, versículo 1 a 10. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma: ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto.
Esdras capítulo 5, versículo 2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Ageu capítulo 1, versículo 11 a 15. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Encorajou o governador de Judá, Zorobabel. Ou melhor, assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Ageu capítulo 2, versículo 1 a 9. No 21º dia do 7º mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Pergunte o seguinte ao governador de Judá: Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao restante do povo: quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é como nada o que vocês veem agora? Coragem, Zorobabel, declara o Senhor. Coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. Coragem ao trabalho, ó povo da terra, declara o Senhor. Porque eu estou com vocês, declara o Senhor dos Exércitos. Esta é a aliança que fiz com vocês quando vocês saíram do Egito. Meu espírito está entre vocês, não tenham medo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: dentro de pouco tempo farei tremer o céu, a terra, o mar e o continente. Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 1, versículo 1 a 6. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos Exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas acaso vivem eles para sempre? Mas as minhas palavras e os meus decretos que ordenei aos meus servos, os profetas, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos Exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e práticas mereciam, conforme prometeu. Ageu, capítulo 2, versículo 10 a 23. No 14º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com ela tocar num pão ou em algo cozido, ou em vinho ou em azeite ou em qualquer comida, isso ficará consagrado?
Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou a Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma dessas coisas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com essa nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora preste atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Ageu capítulo 2, versículo 20 e 23. A palavra do Senhor veio a Ageu pela segunda vez, no 24º dia do 9º mês. Diga a Zorobabel, governador de Judá, que eu farei tremer o céu e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder dos reinos estrangeiros. Virarei os carros e os seus condutores, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, cada um pela espada do seu companheiro. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, eu o tomarei. Meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel, declara o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o tenho escolhido, declara o Senhor dos Exércitos. Zacarias, capítulo 1, versículos 7 ao 12. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Apareceu na minha frente um homem montado num cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas num desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? Um anjo que estava falando comigo respondeu: eu lhe mostrarei quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou por toda a terra. E eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos toda a terra e encontramos em paz e tranquila. E a encontramos em paz e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos Exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais está indignado?
há 70 anos. Encerramos por aqui a nossa leitura 257 da Bíblia Cronológica, um dos versículos que mais nos chama a atenção é a promessa em Ageu, que nos diz que a glória do segundo templo seria maior do que a primeira. Essa passagem retrata a glória do primeiro templo de Israel, que foi Salomão, o templo de Salomão, que ali nós tínhamos manifestações, né? A Shekinah de Deus, né? Há relatos disso, mas além disso nós temos a pompa, uma pompa, nós temos muito ouro, muita riqueza, muita ostentação do templo de Salomão, coisa que após a destruição do templo de Salomão pelo Império Babilônico e após assumir o Império Medo-Persa com o imperador Ciro e depois dando continuação à reconstrução do templo com Dario, esse templo era menor em questão de ostentação, de riqueza. E isso provocou tristeza para alguns que tinham visto o primeiro templo. E agora existe uma promessa por parte de Ageu dizendo: se vocês não veem esse templo como ele é menor, em termos materiais, ele é menor. Todavia, nós temos aí uma promessa de que, apesar de fisicamente falando, o templo reconstruído por Zorobabel ser fisicamente menor em riqueza, havia então essa promessa por parte de Ageu de que seria maior em glória, né? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Agora, nós não temos relatos de que nesse segundo templo tivéssemos alguma manifestação de glória maior do que a primeira casa em termos espirituais. Relato nenhum existe de alguma Shekinah, de alguma fumaça que representava a glória de Deus. Não temos. Mas nós temos sim Jesus Cristo adentrando nesse templo de Zorobabel, que foi ornamentado, que foi ainda aperfeiçoado, aprimorado, acrescentado, né, nos tempos do Império Romano, através de Herodes. Então Herodes ele aproveita a estrutura do templo de Zorobabel e ele então faz obras de aprimoramento, ampliando o templo. E o único relato que nós temos de que a glória foi maior é através do Senhor Jesus, quando entra naquele templo ainda pequeno, ainda como criança, né? O livro de Lucas nos relata que ele entrou naquele templo com 12 anos de idade. E a palavra de Deus vem nos dizer que Cristo é a glória de Deus, né? Que nos diz, né? Quem de vocês viu, Ageu capítulo 2, quem de vocês viu este templo em seu primeiro esplendor? Comparado a ele, não é nada como nada o que vocês veem agora, né? E essa palavra de encorajamento, Zorobabel, não pare, né? E porque eu estou com vocês, e aí vem a promessa, né? Farei tremer todas as nações, as quais trarão para cá os seus tesouros e encherei esse templo de glória, né? E aí em Ageu 2,9 nos diz: a glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor. E a única explicação que nós temos é que Jesus Cristo adentrou nesse templo reconstruído por Zorobabel e aperfeiçoado por Herodes. Cristo entrou, ele é a glória de Deus. Por mais que não tenha sido reconhecido pelos
sacerdotes, pelos doutores da lei da sua época. Cristo entrou naquele templo e ele representa a glória maior que entrou no templo. Agora, é bem verdade que o nosso próprio coração, a nossa própria vida é um templo que podemos preparar para a habitação da glória maior, que é Cristo Jesus. O seu coração tem um trono que é feito especialmente para que a glória maior, que é Cristo, se assente. Portanto, fica o convite aqui nessa manhã, antes de nós encerrarmos essa leitura. O seu corpo, amado ouvinte, o seu corpo é um templo do Senhor. E dentro desse templo, em seu coração, existe um trono para que a glória maior, o Rei dos Reis, se assente. Fica aqui o convite da parte do Senhor Jesus para que você abra o seu coração, a sua vida, e deixe Cristo se assentar como Rei entronizado, assentado no trono do seu coração, como primeiro e exclusivo Senhor e Deus. Que Ele possa ter total liberdade de governar a sua casa, de colocar ordem em seu templo, que é a sua vida, o seu coração, a sua vida, e que Ele esteja dirigindo os seus passos, os seus caminhos, realizando a vontade dEle em você, concretizando os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável em sua vida. Possamos ter os nossos corações e vidas repletos, totalmente preenchidos pela glória de Deus, pela Shekinah de Deus, que é o Espírito Santo do Senhor, que hoje pretende habitar o seu e o meu coração. Ele não habita em templos feitos por mãos, mas deseja habitar em seu coração e em meu coração. Que então a sua vida seja um templo e um trono preparado para o Senhor Jesus Cristo se assentar. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos estar encerrando com uma oração e agradecendo a Deus por esse momento, por essa leitura. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por essa leitura bíblica. Nós te agradecemos porque através dela, Senhor, nós podemos compreender que a nossa vida é um templo que podemos preparar para que Cristo se assente. Senhor, se acaso houver alguém nos acompanhando nesse vídeo que queira se render ao senhorio de Jesus, permitir que Cristo entre em sua casa, em seu templo, se assente, Senhor, em seu coração, que assim seja feito. Seja abençoando os ouvintes, meus amigos que nos acompanham nessa leitura. Nós oramos humildemente no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima leitura.